Tá? Então, vamos iniciar a nossa segunda aula, né? Na última aula falamos sobre os elementos essenciais que compõem, né, e fundamentam todo o estudo bíblico, né? Ou seja, a observação, interpretação e aplicação. Falamos da observação e iniciamos o estudo da interpretação, né? Hoje daremos continuidade, né, ao elemento interpretação e, e aplicação desses elementos, tá bom? Então, veja bem, por que a interpretação da Bíblia é importante, né? Ao interpretar a Bíblia, alguém pode afirmar, para mim, esse versículo quer dizer isso, né? Já o outro pode truncar, né? Para mim, o sentido não é esse, é este aqui. Isso acontece, né, não só em igrejas diferentes, né, em doutrinas diferentes, mas dentro da mesma igreja, né, mesmo no mesmo núcleo, né, de estudo bíblico, né. Então, às vezes, alguma interpretação da Bíblia, né, algum versículo da Bíblia pode gerar algumas interpretações, mas na verdade, né, quando Deus determinou que escrevesse a Bíblia, né, ele fez com o intuito de uma só interpretação. Então, como que a gente pode descobrir qual é a interpretação correta, né? Então, essa é a razão pela qual estamos estudando isso nesse curso, né? Estudar a Bíblia dessa forma, sem as diretrizes apropriadas, né, pode gerar uma confusão e interpretações que se encontram até em inequívocos acordo, né? Então, quando a gente estuda a Bíblia de qualquer jeito, cada um interpreta também de qualquer jeito. Mas quando a gente estudamos com uma certa fundamentação, né, com uma organização, né, a gente consegue chegar em uma só interpretação. Será que Deus pretendia que a Bíblia fosse tratada dessa forma? Se conseguimos manipular para extrair um sentido que desejamos, como pode ser um guia confiável? Né? Se cada pessoa interpreta a palavra de Deus de uma forma diferente, como que a palavra de Deus pode tornar-se algo confiável? Ou seja, não que a Bíblia não seja confiável, mas como a gente sabe que aquela interpretação está correta, né? Até mesmo ateus podem defender seu posicionamento, como Salmos, né? 14:1, que diz bem assim, não há Deus. É claro que eles pularam a introdução de tais palavras, que diz o seguinte: diz sensato no seu coração, não há Deus. Então, o que podemos ter daí, né? Quando lemos apenas uma parte de um versículo, a gente se limita apenas num versículo só, né? A gente não consegue ter um entendimento completo do que o autor quer nos passar naquele momento. Então, é necessário, muitas vezes, não só lermos o versículo, mas o capítulo. E muitas vezes precisamos de outros livros da Bíblia para nos auxiliar na interpretação da palavra de Deus. Amém? Portanto, a interpretação da Bíblia é essencial para a aplicação correta da palavra de Deus. Isto é imprescindível para a nossa própria vida espiritual e para ajudarmos eficazmente os outros. A Bíblia pode ser compreendida. Certas pessoas respondem que é impossível entender as Escrituras, né? Elas podem a ler uma passagem bíblica decidida e desvendar seu significado, mas acaba descobrindo que lhe foge ao alcance. Chega à conclusão de que os peritos que estudam a Bíblia durante anos não conseguem chegar a uma mesma interpretação de certas passagens, né, como elas, né? Que são leigas e não conseguiriam, né? Ou seja, se uma pessoa que estuda a Bíblia, né, não consegue chegar a uma conclusão da interpretação da palavra, imagina uma pessoa que está pegando a Bíblia agora, ó, talvez a primeira vez, né, para estudar, né? Então é lógico que causa isso um desconforto, talvez até uma insegurança de que aquela interpretação que ela tá tendo naquele momento seria realmente a correta, né? Para elas, a Bíblia parece poder ser tudo menos clara.
Se as escrituras são claras, então para que discutir a interpretação? Realmente, há certas passagens na Bíblia que são difíceis de entender, como já foi dito, mas a sua mensagem básica, né? E isso é importante, a sua mensagem básica é o suficientemente simples para qualquer indivíduo, tá certo? Compreender. As escrituras em si não são obscuras, né? Os ensinamentos bíblicos não estão fora do alcance de uma pessoa comum. O fato de a Bíblia ser um livro é sinal de que foi feita para ser lida e entendida na qualidade de revelação escrita de Deus. A Bíblia revela-nos seu caráter, seus planos e suas regras. Os autores humanos cujos escritos foram dados pela inspiração do Espírito Santo pretendiam ser compreendido, né? Não confundir ou atrapalhar. É lógico, se Deus inspirou, né? O Espírito Santo inspirou os escritores a escrever a palavra de Deus, né? E se essa inspiração não era para ser, essas palavras não eram para ser entendidas ou compreendidas, então por que escreveu? Não faz sentido, lógico. Então, a intenção de Deus foi que qualquer pessoa que pudesse ler a sua palavra pudesse ser compreendida, né? Temos que botar também uma coisa na cabeça, né? Para entender bem a Bíblia, você tem que compreender o contexto atual da época em que ela foi escrita, né? Não é você achar que como é que eu falo para você, não conhecendo a cultura, não conhecendo o porquê do agir daquelas pessoas daquela época, né? E já tirar as suas conclusões, né? E eu já falei isso em diversas aulas, né? De diversos anteriormente isso, né? E que as pessoas têm que conhecer antes de qualquer coisa o período do contexto que foi escrito a Bíblia, né? Então, a gente sabe que a Bíblia foi escrita por mais de 1000 anos, né? Num período de mais de 1000 anos. Então, lógico, a cultura, a língua, os costumes das pessoas mudam durante esse período. Então, lógico que toda e qualquer pessoa ela tem a capacidade de entender a palavra de Deus. Basta que haja uma metodologia de estudo para isso, né? Ela use ferramentas adequadas para isso, como dicionário, pesquisa online na Bíblia e tudo, né? Estudo, né, da palavra, né? Entendeu? Para ela poder entender o que realmente a palavra a palavra de Deus, né? Aquela passagem, ela quer nos passar, bem? Perguntas que auxiliam na interpretação. Bom, essas perguntas aí vão ser usadas para fazer o segundo trabalho, né? Que está no próximo slide. Então, vocês vão ler essas perguntas aqui, né? E vão responder, né? O questionamento do próximo slide, né? Essas perguntas elas auxiliam, né, na interpretação, né? Então, ao estudar a palavra, você se pergunta o que quer dizer esse versículo, né? O parágrafo, né? Esse conceito está certo? Por que está ou por que não está? Essa interpretação é válida? Como devo entender essa passagem? Quem está falando essas palavras nesse verso? Para quem as palavras desse parágrafo foram ditas, né? Qual a ideia principal? O que esta passagem pretendia comunicar para o leitor da época? O que a passagem ensina a respeito de Cristo? Outras passagens das Escrituras preenchem a minha interpretação? Então, todas essas perguntas aqui, vocês vão usar, né, para fazer a indagação e responder no próximo slide. É claro que nem todas as perguntas aqui se encaixam. Entendeu? Você vai usar as perguntas que se encaixam para você responder o nosso trabalho no slide a seguir. Bom, esse exercício aqui é o segundo, vale um ponto, né, no trabalho. Então, vocês vão ler Marcos, capítulo 7, versículo 24, né? E vai pegar aquelas perguntas, né? E você vai fazer,
fazer a pergunta e responder, né? É como eu falei, nem todas as perguntas poderão se encaixar aqui, né? Mas as que puder, as que for possível, você responde. E me entrega 2 dias após essa aula, tá bom? Aplicação, como isso se aplica a mim? A única verdade que transforma é conhecida e praticada, né? Como já vimos, a meta final de todo estudo da Bíblia é a aplicação e não a interpretação. Portanto, a observação e a interpretação vem a aplicação. Veja bem, de todos os estudos, a observação e a interpretação, a aplicação, na verdade, é o mais importante dos dois, entendeu? Lógico que a observação e a interpretação ela é a base, né, para você aplicar a palavra de Deus, né? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e não aplicamos, né, nós apenas estamos agindo como qualquer outra pessoa do mundo, que conhece a palavra, né, que vem, mas que não aplica na sua vida pessoal, tá bom? Na sua vida dia a dia, né? Não só na igreja, mas também no seu trabalho, no meio do familiar, né? No meio dos amigos, né? E quando está só, entendeu? Então, se você não tiver uma aplicação, né, da palavra de Deus, então o que você estudou, né, é nulo, não serve para nada, só para título de conhecimento mesmo e pronto, acabou. Nos 2 primeiros estágios, né, você estuda o texto, agora o texto estuda você. Ignorar o passo da aplicação é como mastigar sem engolir, né? Já pensou você mastigar uma comida, né? Mas ao invés de você engolir a comida, você não engole, só faz mastigar. Então, para que está servindo aquela comida para você? Para nada, né? Continuando, né? A própria a Bíblia, né, é clara sobre a importância de passar do entendimento à obediência. Aí você dá uma olhadinha, por favor, em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, João capítulo 13 a 17, Tiago capítulo 1, versículo 22, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. Bom, continuando, a importância da aplicação, né? A importância da aplicação, importantíssimo. A aplicação, ela não ocorre por acaso, né? Temos de planejá-las ou ela nunca ocorrerá. Os ataques mais fortes do diabo ocorrem quando você está tentando aplicar. Então, olha bem, não há nenhum ser que conhece tão bem a palavra de Deus, né? Que a entende que nem o nosso inimigo, Satanás. Então, ele tem um conhecimento da palavra mais do que qualquer um de nós, mas ele não aplica. Então, quando nós conhecemos a palavra, estudamos, interpretamos, observamos, mas a gente não se aplica, nós estamos fazendo a mesma coisa de que o inimigo faz, entendeu? Então, é nesse momento que o inimigo se preocupa. O inimigo ele não está preocupado em você só observar a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus, mas ele está preocupado em você aplicar o que você aprendeu na sua vida. Essa é a preocupação do inimigo. Por isso que é nessa hora em que o inimigo mais tenta colocar obstáculo, mais tenta atrapalhar a tua vida, mais tenta te derrubar, mais ele vem contra você como se fosse um leão para te devorar. E nesse momento, na hora que você observou, interpretou, não. Ele também sabe fazer, ele faz isso na vida dele, né? Mas quando você aplica o que você aprende na palavra de Deus, aí sim, isso aí é que o inimigo tem uma maior preocupação em relação a isso, né? Isso aí é algo que você passa todo tipo de luta que você possa imaginar, ou talvez que você nunca imaginou na sua vida. Bom, a aplicação, né? Eu vou destacar aqui, a aplicação é um trabalho árduo, né? Árduo, né? E, e, e por natureza resistimos à mudança.
tudo e qualquer mudança temos uma resistência natural. Isso é natural do ser humano, né? Nós temos uma resistência quando trocamos do trabalho, quando trocamos de uma escola, quando trocamos de uma faculdade, quando trocamos, né? Vamos dizer assim, a gente acaba um relacionamento e reinicia outro relacionamento. Toda e qualquer mudança é complicado, é difícil, entendeu? E não é algo que se faz de uma hora para outra. É habitual que não sentimos a vontade de mudar o que a verdadeira aplicação requer. Mas o estudo da Bíblia, né, aplicado como ato da vontade, leva à maturidade, tá bom? Leva à maturidade. E é a base para a estabilidade na vida cristã. Então, quando você tem essa estabilidade, você pode passar todo e qualquer obstáculo na sua vida, mas você está ali firme na rocha, você está alicerçado na rocha. Por quê? Porque você tem uma maturidade cristã. E maturidade cristã, ela nunca para de se desenvolver, né? Não é algo porque você é crente de 20, 30, 40, 50 anos, né? Que você acha que tem maturidade. Não, a maturidade é algo que se consegue no dia a dia. Você tem que nascer todo dia para Cristo. Você tem que ter uma humildade no coração e ver a necessidade que você precisa de mudanças no seu dia a dia, porque todo dia surgem coisas novas, todo dia morrem coisas, entendeu? Todo dia surgem novidades. Então, todas essas coisas você tem que estar preparado. Então, se você ficar num cristão parado, né? Um cristão com a cabeça que não quer mudança, não quer aprender, né? Não quer evoluir, aí você tende em algum momento cair, né? É nesse momento que o inimigo vem e vai usar todas essas forças para te destruir, tá bom? Porque o inimigo ele não veio para brincar. Bom, o estudo da Bíblia sem aplicação, pessoal, é apenas um exercício acadêmico, né? Qualquer pessoa pode estudar a palavra de Deus, né? E aprender a palavra de Deus, mas aplicar já é coisa de cristão. Tiago declarou: seja praticando a palavra e não apenas ouvintes, né? E não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. No Sermão no monte, né, Jesus comparou o discípulo obediente ao homem imprudente. Portanto, que ouve as minhas palavras e as pratica, põe em ação, né? É como um homem prudente que construi sua casa sobre a rocha. Quando as adversidades da vida vierem e todo homem prudente está firme, ao passo que a vida do homem sensato, que não praticou o que sabia, caiu com um grande estrondo. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele aplicava a palavra à sua vida e praticava o que sabia. O salmista escreveu: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Né? Na aplicação da palavra em nossa vida diária, pedir desculpa a alguém por uma injustiça que cometeu. É importante, né? Nós temos que ter essa humildade. Que de algum momento a gente praticar alguma coisa, algum erro, algum pecado ao irmão, temos que ter humildade em pedir desculpa a ele, né? Bom, esse aqui agora, a seguir esse slide aqui é o terceiro exercício, né? Esse exercício aqui, ele vale mais um ponto, tá bom? Mais um ponto. Então já são 3 exercícios e cada exercício valendo um ponto. Esse é o terceiro. Bom, nesse exercício a gente vai colocar em prática a aplicação, né? Então, vamos ler essas perguntas aqui, né? Todas essas perguntas. E com essas perguntas, a gente vai ler Marcos, capítulo 7, 24, 30, né? E colocar aqui perguntas, né? Perguntas, né? Pergunta. E aqui, resposta. Ou seja, você vai ler Marcos de 7, 24, 30,
vai olhar essas perguntas aqui e ver qual dessas perguntas aqui ela pode ser feita ou aplicada, né, nesse versículo. E você vai perguntar e você mesmo vai responder, tá bom? Aí tem aqui algumas perguntas, são 11 ou todos, né? O que aprendi sobre Deus e seu caráter, suas prioridades, suas promessas, seus caminhos? O que aprendi sobre mim mesmo? Como preciso mudar meu pensamento ou a minha vida com base no que aprendi? Como devo viver minha vida à luz desta passagem? Que implicação esse texto traz na relação com meus amigos incrédulos? Como isso fala na nossa vida junto com a igreja? Há pecados a confessar? Há promessa a reivindicar? Louvor a dar a Deus? Existe algo pela qual devo ser grato? Oração a fazer? Algo sobre o qual preciso orar a Deus? Erro a evitar? Ou problema que eu deva estar alerta ou precavido, né? Então, isso aí vocês vão responder e depois eu vou passar para mim. Bom, agora vamos entrar no capítulo 4, né? Que fala sobre a figura de linguagem. Bem, pessoal, a figura de linguagem não é algo desconhecido, né? A Bíblia ela é cheia de simbologia, né? É cheia de figura de linguagem. Eu acho que é um dos livros mais ricos, né? Pelo menos que eu conheço, né? Ricos em figura de linguagem. Então, com certeza você que leu a Bíblia já deve ter passado por muitas, né? Só que você não sabia que era figura de linguagem, não sabia que se tratava disso. Hoje a gente vai aprender, né? É algo dado na escola mesmo, né? E cai em muitos concursos, né? Também não iríamos falar sobre todas as figuras de linguagem, mas apenas algumas, né? Eu espero que vocês consigam assimilar e qualquer dúvida é só perguntar. Bom, as figuras de linguagem consistem em fugas, né? Discurso da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente, né? Literalmente ou no sentido denotativo ou no sentido de dicionário, que se chama também, entendeu? Que é conhecido. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos no discurso, né? Ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito literal das palavras. A Bíblia é rica em figuras de linguagem e conhecê-las nos ajuda a observar melhor as escrituras. Principais figuras de linguagem. Ao estudar a palavra de Deus, em geral, lemos e interpretamos as palavras em seu sentido comum e usual. Porém, a Bíblia contém o que chamamos de figuras de linguagem ou figuras figuradas, né? Eu troquei aqui, tá bom? Isso significa que a interpretação do versículo ou texto nem sempre poderá ser feita ao pé da letra. A figura de linguagem, também conhecida como figura retórica, tá bom? É uma forma de expressão. E o seu propósito é interpretar as palavras que se comunicam em sentido não literal. A primeira que vamos conhecer é a símile, né? Eu vou aqui destacar para você entenderem. Pronto. Bom, a símile, né? Ela vem do latim, né? Que é semelhante. Repare que a palavra símile ela é parecida, né? Com semelhante. E realmente o significado é esse, é semelhante, né? É você comparar uma coisa semelhante à outra, né? Então, trata-se de uma comparação de duas coisas, ações, grupos, ideias, etc., que são diferentes uma de outra, porém similares na qualidade. O emprego do símile acontece tipicamente na frase e geralmente contém as palavras semelhante, como, assim como.
grave bem isso. Então, para caracterizar uma símile, né, a frase ela tem que ter a palavra semelhante, como, ou a expressão assim como. Isso é importante para que você possa identificar a símile, tá bom? Isso é importantíssimo, porque só assim você consegue identificar a símile. Bom, então, tá certo? É, veja bem, lembre-se sempre que de comparação, a Bíblia é repleta de numerosas e belíssimas símiles. Vejamos o exemplo. A minha mensagem é como fogo a marreta que quebra grandes pedras. Você vê aqui que isso aqui é uma comparação, né? Ele tá comparando, né, a mensagem, né, com o quê? Com grandes pedras, né? Com uma marreta que quebra grandes pedras, entendeu? Ó, aqui, ó. E ele está utilizando como conector a palavra como, né? Da mesma coisa aconteceria se tivesse aí assim como, semelhante, tá bom? Um outro exemplo, todo aquele, entendeu? Todo aquele, pois que estuda as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É para que ele está comparando, né, as palavras, né, as palavras, né, a edificar uma casa sobre a rocha. E ele usa como conector, assemelha-se. Tá bom? Um outro exemplo a seguir. Eis que eu vou e envio como um cordeiro no meio de lobos, né? Eis que eu vou, né? Ele compara o envio dele, né? No meio de lobos, tá bom? E ele está usando como conector como. Então, veja bem, toda vez que existir uma frase semelhante como, assim como, tá bom? E você está fazendo uma comparação, isso se chama-se símile. Não esqueçam disso. O próximo é metáfora, né? Bom, a metáfora é uma comparação subentendida, né? Ou seja, aquilo que está na mente, mas não foi expresso. Na metáfora, o uso da palavra semelhante ou como é dispensado. Então, qual é a diferença entre a metáfora e a símile? Uma das principais semelhantes é que a metáfora não tem a palavra semelhante ou como, né? Uma pista para identificar a metáfora, né, é a utilização dos verbos ser, né, e estar. Lembre-se disso, né? Enquanto que a símile, né, é semelhante, como e assim como, né, e tem que ter essas expressões, né? Já na metáfora, essas expressões elas não existem, né? E no lugar delas existe os verbos ser e estar, tá bom? Em Lucas, capítulo 13, versículo 32, o Senhor Jesus utilizou respeitosamente o qualitativo aquela raposa, né? Ou seja, o rei astucioso e malvado, quando se referiu a Herodes, constituindo então uma metáfora, tá certo? Como o dito, como houvesse dito que Herodes era como uma raposa, aí não seria mais uma metáfora, né? E sim uma símile. Por quê? Porque usou o conector como. Entendeu? Então, veja bem, se você tirar essa expressão, entendeu? Agora, e trocar ela por outra, ela deixa de ser uma símile para ser uma metáfora. Aí, aqui embaixo tem os exemplos, tá bom? Como eu falei para você, o que é que precisa para identificar uma metáfora? Tem que ter os conectores do verbo ser ou estar. Tem que ter esses dois aqui, ou um ou outro, tá bom? Então vamos pegar cada um deles. Por exemplo, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Olha o verbo aqui, ser, né? Sou, né? Eu sou o caminho, verbo ser. Vós sois o sal da terra. Aqui, sóis.
Eu sou a porta. São os olhos a lâmpada do corpo. São, né? Eu sou o pão vivo. Pronto. Esses são todos eles, né? É, é uma metáfora, e é metáfora porque foi utilizado o verbo ser. A figura de linguagem é metonimia, né? Ocorre quando o nome é citado para representar em todo referente a ele. Por exemplo, é comum dizermos a frase adoro ler Clarice Lispector, ou ainda mais, como bebi um copo de leite. No primeiro caso, o que eu adoro ler são os livros escritos pela autora Clarice Lispector, né? E não a pessoa dela em si. No segundo caso, ocorre o mesmo. O que eu bebi foi o conteúdo do leite que estava dentro do copo e não o objeto copo propriamente dito. Vejamos alguns exemplos de metonímia na Bíblia, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua sábia é medicina. Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da fidelidade, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor. Olha, quem se prostituiu não foi a terra, né? A areia, o barro, a pedra, né? Mas as pessoas que viviam naquela terra, certo? Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Ora, quando ele está se referindo que uma casa ela não pode estar dividida, né? Não é a casa em si, né? O objeto, a casa, as paredes, né? Mas sim as pessoas que moram naquela casa. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem, não é que Jesus esteja, vamos dizer assim, na luz em si, né? Mas em si, ele encontra um lugar bom, né? Agradável a Deus, tá certo? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Outro exemplo de mitomia, né? Ele não está dizendo que o Jesus Cristo é um cálice, né? E o demônio também tem um cálice, né? Ele está falando, você não pode tomar um posicionamento, né, que esteja no caminho do Senhor e ao mesmo tempo dos demônios, né? Então é isso que ele quer dizer. Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Bem, o que está longe da pessoa não é o coração físico, né, que bate, né, no nosso peito, né, mas sim os pensamentos, né, as ordenanças, né, a glorificação a Deus que estão distante dele, né. Então aí são um exemplo de metonínio. Alegoria, né, é uma ampliação ou união de metáforas em palavras que têm um significado diferente em seu sentido, tornando-se quase que impossível uma interpretação ao pé da letra, expondo o pensamento em uma forma figurada. É usada de forma retórica, a fim de ampliar o significado de uma palavra, né? Ou oração. Ela nos ajuda a transmitir um ou mais sentido do texto, além do literal. Eu vou ler só uma parte, né, de João, capítulo 6, versículo 31, só para vocês entenderem, né, o significado da alegoria. Né? Em João 5,3 fala bem assim: eu sou o pão vivo, né? Que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, e é a minha carne, eu darei a vida ao mundo, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo como nos pode dar a sua carne e comer. Jesus, pois, disse: na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não terei vida em vós mesmo.
Que come a minha carne e bebe do meu sangue e tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Aí você veja bem que ele está falando da carne e do sangue dele, entendeu? Mas não que as pessoas tenham que comer, literalmente falando, ninguém aqui vai canibal, né? Comer a carne de outra pessoa. Mas ele está falando no sentido espiritual, tá certo? Então, isso daí se chama-se alegoria, tá certo? Tem também o outro exemplo de Salmos 8 e 15, que vocês leiam com mais calma, né? E veja a diferença entre a alegoria e a figura de linguagem anteriores que eu já falei. Bom, parábola, né? Bom, a parábola é uma das mais conhecidas, né? É uma narrativa alegórica, uma história simbólica que encerra com um preceito ou uma doutrina moral. Veja bem, então, é uma história simbólica, tá bom? E a mensagem ela se encerra com um preceito ou uma doutrina moral. Então, para ser uma parábola, tem que ter essas características. Pode ser também que a parábola é uma símile ampliada, tá certo? É uma forma de mostrar a verdade, portanto, através de uma ilustração. São vários exemplos do Novo Testamento, a qual Jesus contou as mais belas palavras que encontra na Bíblia, tá certo? Mas o exemplo abaixo, escolhemos uma das poucas palavras contadas no Antigo Testamento. Eu vou ler só o início do 2 Samuel, só para vocês terem uma ideia, né? E o Senhor enviou Natã a Davi, né? E apresentando a ele, Davi disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com eles e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo a um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre, e a preparou para o homem que viera com ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque foi tal coisa. E porque não se compadeceu, então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Aí você vê uma parábola, né? Que, como eu acabei de falar agora, no Antigo Testamento há poucas parábolas, né? Mas existe essa que é muito interessante. Nos evangelhos, né? O que mais tem são parábolas, né? Então, são inúmeros exemplos de parábolas. O que eu acredito que é muito mais fácil nós, como cristãos, assimilar esse tipo de figura de linguagem. Bom, e o Provérbios também é outra que é muito mais fácil, né? Porque tá lá o livro de Provérbios, que é um exemplo de figura de linguagem de Provérbios, né? São ditos breves, né? E práticos que inspiram o andar íntimo e aprovador de Deus. No Antigo Testamento, o livro de Provérbios tem como foco geral o aspecto moral, com regulamento ético para a vida diária, incluindo disciplina, justiça, sabedoria, controle da língua, castidade, moralidade e indolências, né? Em Provérbios, capítulo 1, de versículo 1 a 6, podemos ver bem o propósito dessa figura de linguagem. Por exemplo, mulher virtuosa, que achará, o seu valor muito excede os das finas joias. É como um navio marcante de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Vai ter com a formiga.
ou preguiçosa, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estilo. Prepara o seu pão na cega e ajunta seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, né? Então, aí é um exemplo de provérbios, né? Bom, a gente vai falar agora sobre a figura de linguagem fábula, né? A fábula é uma narrativa alegórica cujos personagens são geralmente animais. Então, é bom a gente pegar isso aqui. Geralmente são animais, né? E que também se encerra com uma lição de moral, o que diferencia, na verdade, da parábola, né? Existe, como exemplo, né, existe essa fábula, da árvores que quiseram escolher o seu rei, tá em Juízes capítulo 9, né, versículo de 8 a 15, e também existe outra também, que é que eu vou falar aqui, a do carrado do Líbano que dirigiu ao cedro. Fala assim, porém Jeoás, né, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, o carro que está no Líbano mandou dizer o cedro que lá está, dá sua filha por mulher, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram a pisar no carro. Veja bem, ele está usando aqui, né, animais, né, que pode ser o animal ou um leão, ou um animal daquela região, entendeu? Então, ele pode usar, quando existe uma expressão, né, que use animais, né, e que no final é uma lição moral, isso se chama-se fábula. Bom, agora, prosopopeia, né? Refere-se à personificação de coisas inanimadas, tá certo? Atribuindo-lhes os efeitos de pessoas como ação, vida, voz e movimento. É a atribuição de características às ações humanas a objetos ou animais. Por exemplo, em Isaías 55:12, ele fala bem assim: então sairão júbilos e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão canto de ado de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Veja bem, aí a gente vê um exemplo, né, de prosopopeia, né? Porque, veja bem, ele fala bem assim, que as colinas irromperão, né? E as aves do campo baterão palmas, né? Ou seja, ele está colocando características humanas em animais ou coisas inanimadas, entendeu? Como se fossem pessoas. Outro exemplo, né? O mar vermelho olhou e fugiu, né? Quer dizer, o mar olhou e fugiu, né? Então, são características humanas, né? O Rio Jordão parou de correr, as montanhas pularam, né? As montanhas pularam como carneiros. Os montes saltaram como carneirinhos. Você vê que são características, né, humanas, né? Que deram esses objetos. Né? A misericórdia e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. A justiça e a paz se beijaram. Tudo isso são características de presopopeia. Tá bom? Aqui, ó, presopopeia. A apóstrofe, né? Consiste numa referência direta a um objeto, como se fosse uma pessoa, ou uma pessoa ausente, ou imagina como se estivesse presente. A espada do Senhor, até quando deixará de repousar? Quando as palavras são dirigidas a algo impessoal, a prosopopeia a apóstrofe, né, se harmonizam, como, por exemplo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Né? O apóstolo também são muito usados quando se quer chamar a atenção no sentido de correção. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos,
vocês estão perdidos, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta o seu pintinho debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. O grito de Davi perante a morte de seu filho Absalão é uma das apóstolas mais impressionantes da Bíblia. Oh, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Outro exemplo, por que fugir, Omar? E você, Jordão, que retrocede? Agora tem o enigma, né? O enigma é um dos mais conhecidos, né? É um tipo de alegoria com mais descrição obscura de difícil solução. É algo a ser decifrado. Exemplo, Sansão disse, do que come saiu da comida, e do forte saiu do sura. Está lá em Juízes 14, 14. Isso é o enigma, né? Esse foi o enigma de Sansão que propôs aos filisteus, né? Outra figura de linguagem. A hipérbole, né? É uma figura exagerada, né? É bom a gente destacar isso aqui, exagerada, que engrandece ou diminui as coisas, extrapolando o sentido literal da palavra, né? Por exemplo, eu sou cansado de tanto gemer, né? Quer dizer, o cara, ele botou lá em cima, né? O nível de cansaço dele, né? Todas as forças faço nadar o meu leito, minhas lágrimas, o alago, né? Aqui, o nome já está dizendo, hipérbole, né? Hiper é algo grande, né? Algo enorme, né? Então, outro exemplo, Saul e Jonas, muito amados, né? Nem na vida nem na morte foram separados. Era mais ágil do que as águias, mais forte que os leões, né? Você vê aqui que são hipérboles. Porém, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio em que nem o mundo inteiro caberia nos livros que seriam escritos. Os midianitas e o amalequite e todos os povos do Oriente cobriam o vale como um calfanhoto e multidão. Olha só. Né? E eram os seus camelos em multidão inumerável, como seria a areia que há na praia. Vê só. Então aí é fácil identificar uma hipérbole, né? Hipérbole, né? A ironia, né? Bom, ironia é o que mais tem, né? No meio da igreja, né? Pessoas irônicas, né? E fora da igreja também. Bom, é o sarcasmo, expressão contrária do que se quer verdadeiramente dizer. Na ironia, o interlocutor diz uma coisa, mas o significado é outro, né? Por exemplo, porque suponho em nada ter sido inferior a esses dois apóstolos, né? Paulo empregou a ironia aos falsos mestres, mostrando que eles não são verdadeiros apóstolos. Tem outra também ironia. Ao meu dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou tentando a necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Né? Em 1 Reis, né, capítulo 18, versículo 27. No Monte Camelo, né, o profeta Elias deixou claro que Deus de Baal era falso e que era todo inútil o povo gritar por sua resposta. Bom, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve, deixa na cruz, se é filho de Deus. Aí você vê que isso aí trata de uma ironia, né? Então, é muito fácil identificar uma ironia porque é algo cotidiano, né, do dia a dia. Pergunta retórica. É aquela que não existe uma resposta, né?
que o objetivo é forçar o leitor a respondê-la mentalmente e avaliar suas implicações. Quando Deus perguntou a Abraão, acaso para Deus a coisa é demasiadamente difícil? Né? É como você quisesse responder algo com uma pergunta. Né? Outro exemplo, eu sou o Senhor Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil para mim? Né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, é uma resposta com uma pergunta. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Então, como você vê aí, é fácil identificar uma pergunta retórica, né? O paradoxo, né? É uma afirmação aparentemente absurda, o contrário ao bom senso. A origem da palavra vem da palavra contra, né? Paradoxo quer dizer contra. Dox, opinião. Opinião. Uma declaração oposta à opinião comum, que parece absurda, porém, quando estudada, torna-se correta e fundamentada. Quanto mais ele comia, mais fome sentia. E era tão pobre, que tudo que possuía era dinheiro. Olha, veja bem, o cara era tão pobre que possuía dinheiro. Parece uma contradição. Mas quando você lê o texto em si, né, aí você vê que há um entendimento, o que é que ele quer nos passar, né? Em Marcos, capítulo 8, versículo 35, Jesus disse: quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvará. Né? Também tem outros exemplos na Bíblia, né? De paradoxos da Bíblia, né? Que vocês podem ler com maior calma e paciência em casa, né? Aqui, ó. Bom, aqui a gente encerra a nossa aula. Que Deus os abençoe. Então, até a próxima aula.